Adão e Eva realmente existiram? Essa é uma pergunta bastante delicada que me exigiu bastante atenção, que por bastante tempo também eu estava procurando a resposta. Estive procurando a resposta e lendo alguns livros de teologia e lendo também as escrituras sagradas, eu consegui uma resposta que me satisfizesse. Com base nessas leituras, eu vou então oferecer uma resposta pessoal para a existência de Adão e Eva. Há duas possibilidades de interpretar Adão e Eva: como figuras, alegórico, ou de maneira literal. São as duas possibilidades de leitura de Adão e Eva. Adão e Eva são personagens retratados especialmente em Gênesis, e essa leitura de Gênesis de 1 a 3 é chave para a compreensão do resto da Bíblia. A primeira maneira de entender, de maneira alegórica, é uma maneira figurativa, como uma parábola. Jesus foi um que usou muito esse recurso de parábolas, contando uma história para ilustrar um ponto. Jesus queria ensinar algo aos seus discípulos e para isso ele se utilizava então dessas histórias com um fundo moral. Ninguém pretendia que essas histórias que Jesus contava em forma de parábolas teriam personagens reais. Então, desta forma, também Gênesis seria um relato ficcional, uma ficção, com um fundo de moral. O objetivo de trazer um ensinamento ao povo hebreu. É como se Moisés quisesse ilustrar um ensinamento através de uma história ficcional. Existe outro modo de ler Gênesis de 1 a 3, que é a forma literal. A forma literal admite duas possibilidades. Então, dentro da forma literal, existe também duas possibilidades. Uma literal literalista, que eu gosto de chamar stricto sensu, e uma literal mais ampla, que eu vou chamar de lato sensus. Então, literal stricto sensus e literal lato sensus. A literal stricto sensu interpreta Gênesis de 1 a 3 de maneira extremamente literal. Então, quando a palavra mão aparece, é uma mão. Quando a palavra terra aparece, é uma terra mesmo. É terra. Por exemplo, Deus cria Adão do pó da terra. Literalmente, Deus pega as suas mãos, as duas mãos, e molda um ser humano a partir do pó da terra. Deus, então, se personifica para ter mãos e molda o ser humano no pó da terra. Isso é uma leitura literal, literalista. E ele sopra o seu sopro nas narinas desse Adão. Depois que Adão é criado, pega das suas costelas, enquanto ele dorme, pega uma costela de Adão e cria a partir dessa costela ali. Ele vai criar Eva. Então, essa leitura de Gênesis literalista, stricto sensus, ela interpreta assim. Inclusive, os dias da criação, os 6 dias também, não é 6 eras, não é um tempo muito longo. Nessa leitura literalista também é em 6 dias mesmo. No 7º, Deus descansa. Também tem essa questão do descanso de Deus, né? Deus descansa no 7º dia. Essa leitura é uma leitura muito forte nas igrejas. Nós temos uma variante que é a leitura lato sensus, literal lato sensus. Eu chamo de lato sensus porque ela não é tão literalista, mas ela admite a existência histórica também de Adão e Eva como personagens reais. E é por isso que ela é literal. Ela admite que Deus criou tudo a partir do seu ato criador, a sua vontade. Mas ela também admite que, pela linguagem que nós temos no Gênesis, nós percebemos uma linguagem teológica. Isso significa que não só em Gênesis, mas em toda a Bíblia especialmente, toda a Bíblia ela tem uma função teológica. Nós temos vários gêneros de texto na Bíblia. Nós temos gêneros de poesia, gêneros informativos, gêneros a gente pode tratar como biográficos, gêneros apocalípticos, né? Se a gente vai estudar os gêneros da Bíblia, são vários. Mas a gente pode pegar o Gênesis como um gênero
informativo. Moisés está informando o que aconteceu, mas informando teologicamente. Isso significa que ele está dando uma resposta a uma questão que era dada na época. Ele não escreve sem um pano de fundo, ele tem um pano de fundo, ele tem uma questão para responder. E ele está respondendo a alguém que quer saber a origem das coisas. Ao povo de Israel que precisa saber quem é o seu Deus. Então Moisés diz, não, nós vamos servir a um Deus que criou todas as coisas. E criou em ordem. E criou os primeiros seres humanos. E criou Adão e Eva. Então ele começa falando sobre o seu Deus a um povo idólatra, a um povo politeísta. É esse povo que Moisés vem falar o Gênesis, vem escrever o Gênesis. Então é importante ter na perspectiva que Moisés está falando a um povo politeísta. Moisés está escrevendo a eles, convencendo-os teologicamente que Deus criou todas as coisas. Não foram os ídolos, não foram os deuses das nações que os rodeavam, mas foi o Deus de Israel, o Deus único, que criou todas as coisas. Então o sol não é Deus, a lua não é Deus, os montes não são deuses, os mares não são deuses, mas são criações de Deus. Tem uma informação aí, tem uma doutrina sendo ensinada através de um relato. E esse relato é histórico, é factual, mas segundo uma interpretação lato sensus, literal lato sensus, ele não é contado de maneira como um historiador contaria hoje. Então é importante destacar aqui, eu estou gastando mais tempo nesse ponto de vista porque eu acredito nele. E foi a resposta que mais me fez sentido, que mais me agradou, que mais me satisfez. É a resposta de que nós temos um distanciamento do texto de mais de 3.000 anos. Nós temos que entender a linguagem do texto, nós temos que ter em mente para quem o texto foi escrito, em que condições, e entender também que nessa perspectiva nós não temos um texto científico, um texto que trata de biologia, um texto que trata de história, de geografia puramente. Nós temos um texto de teologia, um texto de religião, um texto religioso, com o objetivo claro de doutrinar, de ensinar o povo sobre a verdade, sobre esse Deus, e usando, sim, acontecimentos históricos, acontecimentos geológicos, mas de maneira ampla. Então ele não tem uma descrição científica como nós desejaríamos, talvez hoje com a nossa mentalidade moderna, de compreender um texto antigo desses, ou uma linguagem biológica exata, precisa. Não era essa a preocupação do autor de Gênesis. Levando em conta tudo isso, nós não temos nenhuma dificuldade com a ciência. A ciência tenta demonstrar como aconteceu cientificamente as coisas, historicamente, com toda a metodologia moderna, mas a Bíblia ela tem a sua linguagem e o seu modo específico de contar as coisas que aconteceram. As coisas que aconteceram verdadeiramente no decorrer da história. Então, nesse ponto de vista, Deus cria Adão e cria Eva. E eles, literalmente, caíram em pecado. Como essas duas criaturas caíram em pecado, está escrito. Eles ouviram a voz de Satanás, através da serpente. Havia uma ordem, havia um ensinamento. Ele foi quebrado, essa ordem foi quebrada, foi violada. O ser humano caiu em pecado, transgrediu, entrou a morte no mundo e Cristo veio nos socorrer. Cristo, o Filho de Deus, veio a seu tempo para ser o segundo Adão, que nem Paulo fala nas suas cartas, o apóstolo Paulo, e veio recuperar o ser humano. Então essa descrição coloca a existência de Adão e Eva como inquestionáveis, mas não detalha como surgiram passo a passo,
Nesse sentido, Adão e Eva, então, são literais, eu não tenho mais nenhuma dúvida a esse respeito.